Bom dia, meus queridos. Estão com muita saudade? Eu estou com muita saudade de vocês, tá? Vontade de ter o contato, né, pessoal, contato físico aí com vocês, de chamar a atenção, de brigar, mandar todo mundo sentado, mandar cala a boca, fica quieto, garoto, você está falando demais. Tô doido para fazer isso com vocês. Vontade de castigo, sentado no caroço de milho, né, com vontade de dar palmatória, fazer tudo isso com vocês. Vocês também estão com saudade? Ah, mentira, né, gente? Mentira. Estou com saudade mesmo de vocês, né? Com vontade de ter o contato, né? O contato pessoal, o contato físico, de ver vocês, né? Infelizmente, esse negócio está demorando para acabar, né? Mas a gente, enquanto não acaba, né? Vamos lá à distância mesmo, tá certo? Matando a saudade aí. Vocês ainda conseguem me ver e eu não consigo vê-los, né? Esse que é o pior. Mas vamos lá. Eu já expliquei para vocês o motivo de eu não ter enviado as aulas na semana passada, né? Então, essa semana nós vamos fazer a correção das atividades, tá bom? Então, vamos na página 74, corrigir esses 4 exercícios da página 74 que estão no Zoom. Então, vamos lá. Compare as fotografias e descreva as paisagens. Então, a fotografia de Cabrobó, em Pernambuco, e Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, né? Aí, como vocês vão descrever, cada um vai descrever o que está vendo, né? Então, é uma resposta pessoal, mas vocês devem ter observado aí e devem ter descrito, né, a vegetação da Caatinga como característica do clima quente e seco do semiárido, certo? Isso na primeira vegetação que vocês veem aí, a primeira fotografia. A segunda imagem, né? A segunda imagem, vocês vão ver a presença de pinheiros e neve, que indicam o inverno em região com clima subtropical, tá? Número 2. Alguma dessas paisagens é parecida com o lugar em que você mora? Aí vai depender de cada um, né? Do lugar onde eu moro, nenhuma das duas. Nem a Caatinga, nem a imagem de Bom Jardim da Serra, né? Provavelmente a de vocês também não é, tá certo? Nossa imagem, ela difere um pouco dessas duas imagens que aí estão, tá bom? Número 3. Como você acha que é o clima dos lugares retratados nas fotografias? Então, o clima da primeira fotografia aí, da fotografia de Cabrobó. Como seria o clima, né, dessa região? O clima é quente e seco, certo? E na fotografia de baixo, o clima com inverno rigoroso, né, que está sendo representado nessa segunda imagem. Número 4. Em que região do Brasil podemos encontrar paisagens como a da segunda fotografia? Dessa segunda fotografia aqui, que é bastante frio, né? Nós conseguimos encontrar essa paisagem na região sul, tá? A região sul é que traz as características dessa paisagem. E se fosse aí a paisagem o clima da primeira paisagem, né? O livro não perguntou, mas eu estou perguntando. Se fosse o clima da primeira paisagem, em que região nós encontraríamos? Provavelmente na região norte e nordeste, tá? Que encontraríamos climas secos aí, tá certo? Bem, passando para a página 75. Qual a importância das unidades de conservação? Então, as unidades de conservação, elas são importantes porque protegem e asseguram o patrimônio biológico existente no Brasil, tá? 2. Em que região brasileira se concentra a maioria das unidades de conservação? E por quê? Então, a maioria das unidades de conservação estão na região norte, em virtude do bioma amazônico, né? A nossa floresta amazônica, tá? 3. O que você sabe
Desculpe. Você sabe se existem unidades de conservação em seu estado? Pesquise e indique quais são os tipos. Se vocês pesquisaram, né, vocês vão ter feito aí a descoberta das unidades de conservação no estado do Rio de Janeiro. Um momento, para pegar o celular. Vamos fazer aqui, então, uma pesquisa para saber se existem aqui no estado do Rio de Janeiro algumas unidades de conservação. Momento pesquisa. Então, existem unidades de conservação no Rio de Janeiro? Vamos ver. Olha só. No território municipal estão ainda inseridas as seguintes unidades de conservação: Parque Nacional da Tijuca, Parque Estadual da Pedra Branca, Parque Estadual do Grajaú, Parque Estadual do Chacrinha, Reserva Biológica de Guaratiba. Então, existem várias unidades de conservação no Rio de Janeiro. E se a gente se deslocar um pouco para a nossa região aí de Macaé, nós vamos ver que aí entre Macaé, Carapebus, Quissamã, nós temos uma grande reserva também, um grande parque de conservação, tá? Que é a reserva de Jurubatiba, tá certo? Que pega alguns municípios aí da região, tá bom? Então, existe sim, né, unidades de conservação no nosso estado, tá bom? Vamos passar para o próximo exercício. Lá na página 81. Então, vocês leram aí, de olho no legado, viram a Mata Atlântica e, né, o Cerrado, e agora vamos responder. Converse com os colegas sobre o tema apresentado. Expliquem por que os biomas da Mata Atlântica e do Cerrado são considerados holistópicos e reflitam sobre as consequências socioambientais da retração desses biomas. Então, existem, né, outros hotspots no mundo, tá? Hotspots no mundo, tá certo? Vocês podem fazer aí uma pesquisa em relação a esses hotspots num site que eu vou passar para vocês. Se vocês quiserem anotar, é o www.conservation.org.br, tá? E aí vocês podem fazer essa pesquisa que está na página 81, tá certo? Para responder aí, tá? Então, vamos lá. Ainda completando essa questão, né? Existe uma grande importância de preservação, né, desses hotspots, né, brasileiros, tá certo? A gente deve, né, proteger tanto a Mata Atlântica quanto o Cerrado, tá certo? Vamos para a página 82. Página 82. Faça uma leitura do mapa a seguir. Então, nós temos aí, né, o Brasil com os vários tipos de vegetação nativa. As florestas, a savana, o cerrado, a savana estépica, a campinarama, a estepe, as áreas pioneiras e as áreas antropizadas, né? Agora, vamos às perguntas. Relacione esse mapa com o mapa da vegetação original presente na página 76 e relate suas conclusões. Então, lá na página 76, vamos dar uma olhadinha no mapa, né? Mapa aqui da página 76. Vamos comparar com esse outro mapa, tá? Então, a gente vai ver, fazendo aí
a relação, né? Relacionando os dois mapas, vamos ver que existiu as alterações na cobertura vegetal original do território, né? Com a ação antrópica, como a expansão da agropecuária, a urbanização, a extração de recursos naturais, tá? A expansão de estradas e rodovias, entre outros motivos, tá bom? Número 2. Que vegetação está mais conservada e qual foi mais modificada? Cite 2 exemplos de cada. Então, as mais conservadas: a floresta amazônica e a savana estépica. Isso está no Cerrado do Pantanal, tá? Os menos conservados, as menos conservadas são a Mata Atlântica e a Mata das Araucárias, certo? 3. Em relação ao estado em que você mora, qual é a vegetação predominante? Vamos à pesquisa? Tantã. Vamos lá. Pesquisa Google. Tá. Só um momento. Vamos lá. Então, a pergunta, né? Vegetação predominante do Rio de Janeiro. Vegetação predominante do Rio de Janeiro. Qual será? Vamos lá? Pronto. Vamos lá. Então, atenção. Junto ao litoral, o relevo é baixo, formando uma planície que é estreita no oeste do estado e que se alarga ao se deslocar para o leste. A vegetação típica do estado é a floresta tropical, chamada de Mata Atlântica, com quaresmeiras, ipês, paineiras, palmeiras, jequitibás, embaúbas, orquídeas e bromélias. Então, essa é a nossa vegetação, tá? Como ela se encontra atualmente? Então, vamos ver. Outra pesquisa. Vamos lá, vou botar. Desculpa aí. Como se encontra a vegetação do Rio de Janeiro atualmente? Vamos lá? Então vamos. Originalmente, a vegetação predominante na área, que hoje pertence ao estado do Rio de Janeiro, era composta pela floresta tropical, chamada de Mata Atlântica, composta por uma grande variedade de espécies, como quaresmeiras, como eu já falei antes, né? E hoje? Não achei aqui a resposta, peraí. Só um momento. Ah, tá. Só um pouquinho, tá, meninos? Olha. Olha o que está dizendo. O pouco que restou da Mata Atlântica faz parte atualmente de parques e reservas naturais, como o Parque Nacional de Itatiaia, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o Parque Nacional da Floresta da Tijuca e o Parque da Pedra Branca. Então, a ação do homem, né, tem contribuído para o prejuízo da
vegetação no estado do Rio de Janeiro, tá certo? Através da pesquisa que nós fizemos, a gente observa que pouco resta, né, dessa vegetação original no estado do Rio de Janeiro, tá bom? Então, a resposta seria, né, que com a ação do homem, pouco resta da vegetação original no estado do Rio de Janeiro, tá bom? E a terceira, que tipo climático favoreceu o desenvolvimento dessa vegetação? Então, mais uma vez, vamos ao Google para fazermos a pesquisa. Vamos lá? Então, tipo climático, né? Que tipo climático favoreceu o desenvolvimento da vegetação do Rio de Janeiro. Vamos lá. Então, olha. Aqui. O estado do Rio de Janeiro está localizado na região sudeste e as principais características, né? Então, vamos lá, o tipo, o clima. Na área de relevo mais plano, o clima que predomina é o tropical, semi-úmido, com elevados índices de pluviosidade no verão e inverno seco. Então, nós temos aí o clima tropical no estado do Rio de Janeiro, né? Por isso que nós conseguimos, né, ir frequentemente para as praias, utilizar as praias, tá? Então, letra C, clima tropical, tá bom? Vamos para a página 83, após fazermos a nossa grande pesquisa e descoberta em relação ao estado do Rio de Janeiro, né? Página 83, que fatores são determinantes da variação climática do Brasil? Então, a gente tem aí, os fatores são a diversidade climática do país, ela é determinada pela combinação dos efeitos de latitude com longitude do relevo. E outros fatores também, como continentalidade e atuação das massas de ar e das correntes marítimas, tá? Então, esses são os fatores determinantes da variação climática do Brasil. Número 2. Observe o mapa e identifique os climas brasileiros de acordo com a numeração. Então, nós temos ali as várias numerações. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? 1 laranja, 2 vermelho, 3 amarelo, 4 um rosa meio descorante aí, 5 verde escuro, 6 verde claro. Então vamos lá. Número 1 é o clima tropical. Número 2, equatorial. Número 3, semiárido. 4, tropical atlântico. 5, tropical de altitude. E o 6, subtropical. Número 3. Que condições climáticas favorecem o baixo nível de água da maioria dos rios nordestinos? Comente. Então, as condições climáticas, né, que favorecem aí o baixo nível de água na maioria dos rios do Nordeste são a presença do clima semiárido, tá? Com chuvas irregulares, tá certo? Isso faz com que, então, o nível de água da maioria dos rios nordestinos, né, sejam baixos, tá? Número 4. Com base na fotografia e no climograma a seguir, explique as características naturais do lugar quanto a relevo, hidrografia e clima. Então, observando aí essa fotografia, né,
vamos explicar as características naturais deste lugar quanto ao relevo, à hidrografia e ao clima. Tá? Então, a gente percebe que aí nessa gravura prevalecem baixas altitudes, né? A gente não vê aí montanhas, morros, serras, então baixas altitudes em relação ao relevo, né? Entre os muitos rios da região, destaca-se o rio Amazonas, porque nós estamos falando aqui de uma vista aérea da floresta amazônica no Rio Branco. É só a gente ler a legenda aí que a gente vai saber de onde se trata essa fotografia, tá? Então, é uma vista aérea da floresta amazônica. Na floresta amazônica, então, nós temos, né, entre os muitos rios, o principal dele, que é o rio Amazonas. É o maior e mais volumoso rio do mundo, tá certo? E o clima predominante dessa região é o equatorial, quente e úmido. Beleza? Número 5. As ilustrações a seguir apresentam diferentes tipos de vegetação que se desenvolvem no Brasil. Identifique e caracterize cada uma dessas formações vegetais. Então, nós temos 3 formações vegetais aí nas fotografias abaixo, né? A gente tem aí a árvore que representa a mata de araucárias, na primeira fotografia, né? É o pinheiro do Paraná, tá? Essa floresta é muito devastada por empresas madeireiras e atualmente está reduzida a cerca de 10% da área original. A segunda fotografia que nós temos trata-se da Mata Atlântica, tá? A Mata Atlântica ela é uma exuberante floresta que recobria extensas áreas próximas ao litoral do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Foi muito devastada devido à exploração madeireira e à urbanização. Hoje, restam apenas mais ou menos 7% da vegetação original, tá? E a última paisagem que nós vemos aí é a vegetação dos campos, né? Ela é composta de gramíneas, arbustos e pequenas árvores, isoladas, obviamente. Vem sendo destruída pela prática da agricultura, especialmente pela implantação das lavouras de soja. Tá bom? Bem, meninas, então nós não ficamos por aqui, porque ainda temos a página 84 e 85 para fazermos, né? Então vamos à página 84. Leia o texto e responda às questões. Atualmente, grande parte do território do Brasil encontra-se fortemente modificada pelas atividades humanas desenvolvidas nos últimos anos, com destaque para os planaltos e depressões, que apresentam relevos planos e pouco inclinados, e, preferencialmente, solos favoráveis à mecanização agrícola. Os terrenos montanhosos apresentam baixa ocupação rural em razão das dificuldades que o relevo oferece ao uso das terras. Então, agora as perguntas. O que é relevo? Então, relevo são as formas da superfície terrestre, né? Letra B. Segundo o geógrafo, quais são as formas de relevo predominantes no Brasil? Então, a gente tem aí, aqui no Brasil, né, os planaltos, as planícies e as depressões. Letra C. O relevo está associado a outro fator que condiciona a ocupação do território. Que exemplo de fator temos no texto? A gente tem aí no texto, por exemplo, o fator, né, o tipo de solo, tá? E letra D. Pesquise que tipo de solo do sul do Brasil exemplifica o que é dito no texto destacado. Então, no sul do Brasil, nós temos o solo argiloso, conhecido como terra roxa, encontrada especialmente no norte do estado do Paraná,
né? Por isso que aquela terra, ela é uma terra avermelhada. Quem já viajou, né, para o Paraguai, que fica ali no Paraná, próximo ali, né, a Foz do Iguaçu, é ao lado do Paraguai, vê que aquela terra é uma terra bem avermelhada, ela é uma terra roxa, tá? Se chama de terra roxa. Número 2. É importante entender o relevo com base nos processos que criam suas formas. Desde o início de sua formação, há milhões de anos, a superfície terrestre vem sofrendo constantes transformações em virtude da ação de forças internas e externas. Só um momentinho aqui, meninos. Só um momentinho. Abre lá a porta, João. Desculpem, gente. É porque chamaram ali no portão, tá? Aí eu fui ali atender. Vamos voltar aqui. Então, voltando à pergunta. É importante entender o relevo com base nos processos em que criam suas formas. Desde o início de sua formação, há milhões de anos, a superfície terrestre vem sofrendo constantes transformações em virtude da ação de forças internas e externas. Sobre essa temática, responda as questões. A. No Brasil, predomina a ação dos agentes internos ou externos do relevo? Então, no Brasil, são agentes externos modeladores do relevo, como chuvas e ventos. Letra B. O relevo brasileiro está assentado sobre estruturas geológicas bastante antigas. Quais são elas? São os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Tá certo? Número 3. O território brasileiro apresenta o maior conjunto de água doce do planeta. Existem grandes conjuntos de bacias hidrográficas em nosso país. Sobre essa temática, observe o mapa da página 64 e o mapa abaixo, e faça o que se pede a seguir. A. A que bacias hidrográficas pertencem os rios indicados pelos números 1, 2 e 3, respectivamente? Então, a gente tem aí a bacia do Rio São Francisco, bacia do Rio Amazonas e bacia Platina, respectivamente. Tá? B. Qual dos rios numerado percorre áreas de clima semiárido? Aí é o Rio São Francisco. C. Em qual desses rios está a usina de Itaipu? Itaipu aproveita as águas do rio Paraná, que faz parte da bacia da Platina. E letra D. Apresente 3 características da bacia indicada pelo número 1. Então, vocês podem dizer, né, que ela é a maior bacia hidrográfica do Brasil e do mundo, e concentra cerca de 72% da reserva brasileira de água. Tem elevado potencial hidráulico, entre outras questões. Número 4. Em áreas de grande expansão urbana, a erosão pode tornar-se uma ameaça para a população. De que forma a ocupação irregular de áreas, como mostra a fotografia, pode agravar o problema? Aí vocês podem dizer, né, que o desmatamento provocado pela ocupação irregular de áreas em forte desnível agrava o risco de deslizamento de encostas, tá? Número 5. A preservação e a conservação das águas relacionam-se diretamente com a quantidade com a qualidade de vida das populações. Mencione 2 atitudes consideradas ambientalmente corretas no que se refere à utilização dos recursos hídricos. Então, a gente pode dizer, né, que o tratamento de esgoto e a manutenção da mata ciliar, que é aquela mata que fica próxima aos rios. Por isso que não se deve prejudicar, retirar, né, aquela parte da vegetação, tá? Ao redor ali dos rios. Número 6. O que são as unidades de conservação e qual é a importância delas? A gente já até respondeu isso, né? Unidades de conservação são áreas naturais do Brasil
protegidas pelo governo federal, estadual ou municipal, tá certo? Número 7. Elabore um quadro com um modelo a seguir e complete com os dados referentes aos tipos de clima e as formações vegetais do Brasil. Então, a gente tem aí clima equatorial, características climáticas, altas temperaturas, com médias térmicas em torno de 26 graus Celsius e alta pluviosidade durante todo o ano. Vegetação. A floresta amazônica é bastante heterogênea, com grande variedade de espécies vegetais. Clima tropical. Características climáticas. Altas temperaturas ao longo de todo o ano, com temperaturas médias acima de 20 graus Celsius e duas estações distintas, uma seca no inverno e outra chuvosa no verão. A vegetação, o tipo é o cerrado, tá? Clima semiárido, características climáticas, elevadas temperaturas e chuvas escassas durante o ano. O tipo de vegetação é a caatinga. E o clima subtropical, ele sofre influência das massas de ar vindas da Antártica. Apresenta estações do ano mais definidas, as chuvas são distribuídas ao longo do ano e as temperaturas médias ficam entre 16 e 24 graus Celsius. A vegetação é a mata de araucárias. Número 8. Apresente os principais fatores que levaram à redução da cobertura vegetal do Brasil. Aí a gente pode dizer que a vegetação foi intensamente substituída pelas atividades agropecuárias e pelo intenso processo de urbanização pelo qual o país passou, sobretudo nos últimos séculos. A última questão para a gente encerrar a aula: observe a charge ao lado, depois converse com os colegas sobre o uso sustentável das florestas, né? Então, vocês vão dizer aí, né, de acordo com a charge, que o uso sustentável da floresta consiste no aproveitamento econômico sem comprometer o ambiente. Na charge, a retirada do tronco da árvore, mantendo-a em pé, não caracteriza uso sustentável. Tá certo? Então, olha só, vamos encerrar por aqui e até a próxima semana. Fiquem com Deus e tenham uma boa semana.